Olá pessoal, bom dia! Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo. Lembrando a você que ainda não se inscreveu em nosso canal Antônio Lima Braga Júnior, vá lá, faça a sua inscrição, clique no sininho para que você possa receber as notificações. E você que já se inscreveu, não se esqueça de clicar em curtir, tá? É bastante importante para a gente, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho do segundo capítulo do livro de Atos. São 47 versículos que vamos resumir de modo simples como deve ser o Evangelho. Era o tempo da comemoração do dia de Pentecostes, ou a festa das semanas, ou ainda a festa da colheita. Ocorria sempre 50 dias após a Páscoa. Era uma das 3 grandes festas anuais. Judeus espalhados por muitas nações vinham para Jerusalém por ocasião do Pentecostes. Como Jesus fora crucificado no período de Páscoa e ascendeu aos céus 40 dias depois, essa festa estava ocorrendo 50 dias depois da morte e ressurreição de Cristo. O texto diz que estavam todos reunidos, 120 pessoas, conforme Atos 1 e 15. Todavia, existem objeções por parte de alguns poucos estudiosos que tentam insistir que apenas os apóstolos que estavam reunidos em um mesmo lugar. De repente, meus irmãos, veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Esse acontecimento se deu em cumprimento às palavras de João Batista sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo, como está lá em Lucas 3:16, e as profecias de Joel que nós vimos na semana passada. 3 sinais da presença de Deus foram testemunhados. Um vento soprando violentamente encheu a casa, e apareceram línguas como de fogo que pousavam sobre cada um dos que estavam ali. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas à medida que o Espírito Santo ia dando a eles habilidade. Bom, o som de um vento forte. Na verdade, não houve um vento propriamente dito, e sim um ruído. O vento simboliza o Espírito Santo, e o fato do som vir do céu significa que ele foi derramado da parte de Deus. As línguas como de fogo. A Bíblia descreve Deus como um fogo consumidor, está lá em Hebreus 12:29. Então não é surpreendente que o fogo apareça frequentemente como um símbolo da presença de Deus. Exemplos incluem a sarça ardente, Êxodo 3:2, a glória Shekinah, Êxodo 14:19, a visão de Ezequiel, está lá em Ezequiel 1:4. E em muitas ocasiões o fogo tem sido um instrumento de julgamento de Deus. Você pode ver em Números 11:1 e um sinal do seu poder, 1 Reis 18:38. Eles começaram a falar outras línguas. As línguas faladas não foram locuções de êxtases, como as pessoas imaginam, né? A gente vê tanta coisa por aí, né? Pessoas parecendo que estão tomadas por espíritos estranhos, né? Não foram isso, não. Eles falaram línguas dos judeus que vieram de várias partes do mundo por ocasiões das festividades. Vale ressaltar que o milagre não estava na audição, como alguns sugerem, mas na fala dos cristãos. O texto é claro em dizer que foram os cristãos que falaram outras línguas, e foi sobre eles que o Espírito Santo foi derramado. O fato foi que todos ficaram cheios do Espírito Santo, ou seja, foram dominados pela influência poderosa do Espírito, particularmente evidenciada pelo falar em outras línguas que eles não conheciam. Mas alguns que viam aquele povo começaram a zombar. Sempre tem aqueles, né? E diziam, estão cheios de mosto. Está lá no versículo 13.
Mosto, meus amigos, é o sumo da uva, né? Então, ou seja, eles estavam dizendo que aquele povo estava cheio de vinho, ou consequentemente estavam bêbados. Pedro, juntamente com os outros 11 discípulos, se colocaram de pé. Em seguida, Pedro tomou a palavra e proferiu um discurso. Era um novo Pedro, totalmente transformado. Eu uma vez escrevi um texto chamado Transformados pelo Espírito Santo, Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo. Todo temperamento provém de Deus, mas quando ele é transformado pelo Espírito Santo, só fica as coisas boas desse temperamento. E assim aconteceu com Pedro. Ele então menciona que era muito cedo e ainda estava num período de Pentecoste, onde nenhum judeu ousaria quebrar o jejum antes das 10 horas da manhã. E ele então revela a verdadeira razão daquele evento e fala sobre o que o profeta Joel falara. E está escrito assim: os últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, e as minhas servas naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de se chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá nos versículos 17 ao 21 desse capítulo. Glória a Deus. Depois da mensagem de Pedro, as pessoas ficaram profundamente tocadas e perguntaram: que faremos? Pedro então diz para que se arrependessem e que cada um fosse batizado em nome de Jesus Cristo e que recebessem o dom do Espírito Santo. Nós não podemos salvar a nós mesmos, meus amigos. Isso é uma característica de Deus, somente Ele pode fazer isso. O batismo apenas nos identifica com Cristo. É uma condição de discipulado, é um sinal de fé. O texto diz que aproximadamente 3.000 pessoas se redimiram, de 120 para 3.000 pessoas. Esses novos cristãos se uniram aos demais, foram ensinados pelos apóstolos e incluídos nas reuniões de oração. A união entre os cristãos se faz necessária. É importante estarmos juntos para o fortalecimento mútuo. Nem mesmo no contexto do Pentecostes, o discurso de Pedro refere ao dom de línguas como algo necessário e universal. Falar em outras línguas não é garantia de salvação. É maravilhoso, mas não é garantia de salvação. A salvação provém de uma transformação em nossas vidas. É o fruto do Espírito Santo. Nosso irmão Paulo escreveu lá em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, da seguinte maneira: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. No final do capítulo, o autor menciona o surgimento da igreja. Os primeiros cristãos nos deixaram uma lição inigualável. Estavam unidos, repartiram seus bens e viviam em oração. Felizmente, hoje nós temos um modelo saturado de cristianismo. O egoísmo, a avareza, a inveja, o rancor, dentre outros males, têm sido constantes. Mas se perseverarmos em oração e crermos em um Deus soberano, nós teremos êxito.
Não deixe de proclamar o amor de Cristo, o amor verdadeiro, o amor incondicional, aquele amor que quando você sente, você sabe que vem de Deus. Não deixe de proclamar esse amor. Está cheio de pessoas morrendo sem a presença de Deus. Tem pessoas achando que a vida é esse sopro tão rápido que tem acontecido. Pessoas têm morrido com 20 anos, pessoas têm morrido com 30 anos. Não é só isso. A vida é muito mais, mas elas precisam saber do amor de Cristo, o amor incondicional. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.